Agora eu vou engatar a marcha aqui, vamos, né? Tá bom? Então, gente, Perfeito. eu sou Marcos, moro em Florianópolis, presidente do Instituto Holo, já fui apresentado, sou formador de mentores, sou formador de coaches. Inclusive, hoje à noite estou começando uma formação, né, de mentores, via online também. E eu gostaria de dizer que essa questão, né, de saúde mental em ambiente digital é uma questão delicada, é uma questão atual, é uma preocupação, mas eu quero tecer várias considerações a respeito disso, né? A saúde mental, ela na realidade pode ser preservada em todos os momentos e em todos os ambientes, não é? Mas basta a gente ter uma atenção para isso, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Onde que está a mente, né? A saúde mental. Então, a primeira pergunta é essa: onde está a mente? Eu coloquei aqui assim, que nunca ninguém viu a mente, nunca ninguém tocou a mente, nunca ninguém pegou um pensamento, uma emoção, um sonho. A gente nunca viu uma emoção, né? Um sonho, mas a gente vivencia isso 24 horas por dia, né? Mesmo dormindo, a gente está sonhando, a mente funciona, mas a mente, ela, em primeiro lugar, ela é não local. A física quântica já fala muito disso, né? Da física, né, que comprova que a mente não é uma localização. Então, a mente, ela é vasta, ela é infinita, e ela não está no cérebro, né? Embora o cérebro seja o veículo da mente, mas se fala que a mente é vasta como o céu, né? Então, eu diria assim, que nós temos, dentro dos estudos atuais, duas mentes. Nós temos uma mente superior, ou uma mente sábia, o que a gente chama também de fonte de vida, de consciência universal, uma mente atemporal. Então, essa é a mente vasta, a mente que nos cria, a mente que é a fonte, né? que ela é plena, nunca nasceu, nunca vai morrer, né? E essa consciência plena é a fonte de vida. Então, você toma uma consciência que você está vivo agora. E essa vida está ali, né? De repente você consegue perceber que você tem uma capacidade de ver, de enxergar, né? De sentir a vida presente, e isso é um milagre, assim. E, obviamente, nós temos a mente comum do dia a dia. Então, a mente comum do dia a dia, ela é governada pelo nosso cérebro. Então, o cérebro, ele tem, né, circuitos neuronais, que nós temos o hemisfério esquerdo, né, que é o lado racional, né, olhando o cérebro de trás aqui, você consegue ver que é um olhar de trás. O hemisfério direito, ele é a parte emocional, e o corpo caloso aqui atrás, ele é a parte operacional, tá? Então, nós temos a mente comum, onde a gente estuda, a gente sabe que 1 mais 1 dá 2, a gente tem as emoções, quando a gente se apaixona e encontra aquela pessoa, assim, o coração palpita, né? Quando a gente está conseguindo resultados, a gente está usando a mente operacional. Então, racional, emocional, operacional, elas estão sempre em conjunto no nosso dia a dia comum, tá? E a mente superior, plena, tá? Ela também está presente em nós, a gente pode se conectar nela. Mas o que interessa aqui para nós agora é a mente comum do dia a dia. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês um pouco, né? Como é que funciona essa mente comum e o que é a sanidade mental, né, no nosso dia a dia comum. E aí nós precisamos entender algumas coisas, tá? Então, um primeiro entendimento que eu quero trazer para vocês é uma coisa que a gente chama de lei do movimento, tá? Isso aqui é um aspecto importante na sanidade mental, e eu vou explicar por quê. Porque a lei do movimento, ela fala assim, que tudo se movimenta, não tem nada que não se movimente, né? São os milhões de universos, as galáxias inteiras, o sistema solar, o planeta, né? Os átomos, está tudo se movimentando, né? Então, dentro do átomo tem uma energia básica vibracional também, né? Que alguns chamam de branas, né? Dentro da física quântica, ou a gente poderia chamar de vácuo quântico, da onde emana uma energia, e essa energia vibra. E essa vibração de energia, ela gera as subpartículas atômicas. E aí as subpartículas atômicas, elas vão gerando
né, os átomos, e daí as moléculas, e por aí vai. Não é? Então, esse movimento universal, tá, que existe em tudo, ele é um movimento pulsátil, ou seja, o universo pulsa, a vida pulsa, o nosso coração pulsa, a nossa respiração pulsa. Nós temos movimentos de expansão e movimentos de recolhimento. Nós temos o dia e temos a noite, não é? Então, você tem, né, nós temos uma natureza pulsátil, tanto que até o planeta, por exemplo, ele também pulsa, não é? Ele tem uma questão assim que existe um movimento de rotação, um movimento de translação, e nós estamos contidos dentro desse movimento, né? E dentro dessa rotação e translação, por exemplo, aqui a rotação, né, em torno do Sol vai gerando ciclos. Então, nós temos dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, o dia é expansão, a noite é recolhimento. Dia é expansão, noite é recolhimento. Então, você vai ver que o planeta ele também pulsa, e tudo que acontece no planeta é pulsátil também, ou seja, é cíclico. Então, veja bem, nós não temos uma vida linear, nós temos uma vida cíclica, nós temos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Aí tem dias que a gente está expansivo, tem dias que a gente está em recolhimento, você pode ver isso, dia de sol, dia de chuva, né? Você pode ver semeação, colheita, você pode ver calor, frio, o ciclo feminino. Então, tudo isso é questão da expansão e do recolhimento em ciclos constantes. Não é? Então, é importante que uma pessoa consiga entender que ele vive ciclos e que tudo que nós vivemos são ciclos. E os ciclos começam e terminam. Depois que termina um ciclo, vem outro ciclo, não é? Então, se tudo é cíclico, nós temos que ter, em primeiro, uma sanidade mental, que eu chamo de sanidade mental 1 aqui, que é o seguinte, que nós não podemos controlar os ciclos, eles são universais, eles são planetários. A nossa vida existe porque tudo está em movimento. Então, em primeiro lugar, não é possível controlar acontecimentos. Ninguém controla nenhum acontecimento. Não é possível controlar um conhecimento, tá? É um acontecimento. Acontece alguma coisa, está fora do meu controle, tá ok? Eu posso prevenir um monte de coisa, mas quando acontece, aconteceu e não está no meu controle, né? Então, a única coisa que a gente pode controlar é a ação pessoal frente a um acontecimento. Como que eu me sinto, como que eu ajo frente a um acontecimento, mas os acontecimentos em si não são controláveis. Então, se tudo é movimento, são ciclos, uma primeira sanidade mental, ela seria não se prender ao passado. Muitas pessoas se prendem ao passado, ficam presas ao passado, né? E trazem coisas do passado para o presente. Viu, há 5 anos atrás você me falou isso, agora eu também não vou te beijar, sabe? É mais ou menos assim, algumas coisas assim meio malucas, mas isso acontece, né? Eu posso pensar no passado, mas não trazer para o presente, não trazer as mágoas, as dificuldades para o presente, né? E como tudo muda, nós temos que entender que as mudanças são inevitáveis. Você não controla mudanças. Quer queira, quer não, qualquer ciclo que você esteja vivendo, e a gente vive muitos ciclos ao mesmo tempo, alguns longos, outros curtos, mas eles vão terminar. E quando eles começam a terminar, não adianta a gente resistir a uma mudança, querer segurar o passado, querer ter tudo certinho, porque não é assim que funcionam as leis da vida. Tudo muda e você precisa saber que não adianta resistir a mudanças. Então, quem tem visão cíclica, ele não resiste às mudanças, ele acompanha as mudanças, né? E outra questão muito importante é não se preocupar com o futuro, né? A preocupação com o futuro é que gera ansiedade das pessoas, porque eu quero controlar o futuro. Mas o futuro não existe, o futuro não está aqui ainda. Eu só estou no presente, eu só estou no agora. E quando eu estou no agora, está tudo bem. Né? Se você olhar agora você não tem nenhum problema. No agora, está tudo ok. Né? As coisas começam quando você vai para o passado e vai para o futuro. Mas no agora existe uma sanidade. Né? Então, uma das coisas também importantes nessa sanidade mental é evitar o apego e a rejeição.
né? Não me apegar a nada e não rejeitar nada. Então, quando eu não me apego e não rejeito, né, eu começo a caminhar livre no planeta, livre no meio do rolo, livre no meio das coisas, porque eu estou além do apego e da rejeição, que são dos nossos maiores inimigos, né? E outra coisa que a gente precisa entender é que a vida é probabilística. Você nunca tem certeza do que realmente vai acontecer, né? De repente, pode ter uma Covid por aí e bagunçar com o coreto do mundo inteiro. De repente, pode ter uma tsunami não sei aonde e você não controla as coisas. A vida é probabilística. É ela que se manifesta e nós não controlamos nada, não é? Então, quando você começa a entender esses preceitos básicos, você já começa a ter uma sanidade mental, assim, né? Então, assim, nós estamos no ciclo de humanidade hoje, né? Em que é um novo tempo, né? Nós entramos nesse ciclo já um ano e pouco atrás, né? Onde nós temos um distanciamento social, nós temos uma revolução digital, nós temos a indústria 4.0 acontecendo e estamos vivendo mudanças mundiais. E essas mudanças mundiais, elas estão gerando muitos problemas para muitas pessoas, porque elas querem se manter no passado ou só sabem viver de um jeito e não se adaptam ao novo, né? Então, no tempo atual, nesse tempo digital, nós temos assim muitas doenças mentais, ou dificuldades mentais, né? Então, tem um instituto mundial aí chamado Instituto Ipsos. Ele fez um trabalho praticamente em várias nações do mundo, e aí eles colocaram que 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano de Covid. E só tem 4 países em que esse percentual é maior, tá? Um deles que eu lembro é a Turquia. E vamos entender que realmente essa preocupação que a BRH está trazendo, ela é muito procedente, né? Essa questão da saúde mental, da sanidade mental, hoje em dia, ela é condizente porque as pessoas estão com problemas mentais, assim, né? De vários tipos, vários problemas. Não é só por causa do computador, não é só por causa da parte digital. A parte digital é uma parte das questões da sanidade mental. Mas agora eu quero começar a entrar um pouco mais nessa questão, né? Dizendo o seguinte, que é uma parte importante. Então, eu já falei um pouco das mudanças do tempo atual, de algumas leis que a gente precisa entender, mas uma outra questão sobre a mente é que tudo está na mente. Embora a mente não possa ser vista, não possa ser pegada, né? Então, qualquer coisa está na mente. Nada há fora da mente. Isso aqui, assim, pode ser bem difícil de entender, tá? Mas se não houvesse mente, não existiria nada. Não existiria você, não existiria a mesa, não existiria cadeira, não existiria nada, né? A mente é que cria, né, a nossa realidade. Então, o que eu posso dizer? Que tudo que a gente vive, que o ser humano vive, é uma construção mental. Tá? Então, essa construção mental, né, ela é importante entender, porque eu tenho, por exemplo, paradigmas, eu tenho memórias, eu tenho conhecimentos, eu tenho experiências acumuladas, né? Então, o que a gente faz? A gente pega tudo isso e vai criando o mundo da gente, né? Então, eu fui educado numa determinada cultura, numa determinada região do país, etc. E eu vou criando a minha cultura, meu olhar, não é? Olhar que a gente tem, né? Então, isso tem a ver com regionalismo, né? O Pará é um estado maravilhoso, né? Todo mundo gosta de pato tucupi, né? Todo mundo gosta, né, de tucunaré, essas coisas assim. Então, isso está na cultura. Então, isso é uma construção mental, né? Então, coloquei aqui uma figura onde tem né, uma cozinha. Então, é você que fala que ali tem uma cadeira, ali tem um bule, ali tem uma torneira, ali tem um armário.
né? Então, a gente tem uma descrição de mundo, que aquilo ali é um armário, que ali é uma parede, né? Então, a gente aprendeu assim, mas se você olhar a parede não é uma parede de verdade, porque ela é um amontoado de tijolo, de cal, de cimento, né? A mesa é um amontoado de madeira. Então, a gente vai criando nomes e vai criando o mundo dessa forma, né? Então, a gente mesmo se cria, né? Eu sou Marcos, eu sou Marcos, eu sou Marcos, né? De repente, eu acredito que eu sou Marcos, mas isso é um nome só, porque o Marcos físico não é possível pegar. Eu não sou a mão, não sou o braço, não sou o rosto, né? E o Marcos não está em lugar nenhum, eu sou uma ideia. Então, nós sempre estamos idealizando tudo, que ali tem uma parede, ali tem uma rede, ali é minha esposa, meu filho, mas isso acontece na nossa mente. Tá? Então, tudo é construído na mente, fora da mente não tem nada. E aí que está a questão. Nós somos os criadores da nossa realidade. A realidade não está lá fora. Ela aparece assim para você porque você vê assim. Então, a realidade, ela é uma projeção mental, ela é um sonho seu, né? E esse é o ponto básico da sanidade mental, tá? E eu gostaria de trabalhar isso um pouquinho, porque nós podemos criar o céu ou o inferno. Você pode criar a tua sanidade ou a tua doença. Você pode criar um bom estado mental ou um péssimo estado mental, porque nós somos os responsáveis por tudo. E não adianta dizer porque o governo, porque o Lula, o Bolsonaro, porque a mãe, o pai, o vizinho, o chefe, porque isso, porque aquilo, porque não adianta dar desculpa. Não adianta projetar nos outros. A questão é eu que vejo assim, eu que olho assim. Então, se eu tenho uma não sanidade, é porque eu criei isso também dentro de mim. Então, a mente é criadora de toda a nossa vida, nosso estado mental e tudo mais, né? Então, essa mente ela pode ter sanidade ou não. Aí que está o pulo do gato, né? Então, já que está tudo, né, na mente, nós formamos uma coisa que a gente chama de estado mental, né? Qual é o teu estado mental agora? Você tem ansiedade, você tem alegria, você tem contentamento, você tem raiva. O que você está construindo? Qual é o teu estado mental agora? Você é o construtor disso. E não adianta pôr a culpa nos outros, é que você viu assim, você está criando isso. Então, você pode criar um estado de morbidade, morbidade é uma doença, é um estado de não saudável, e você pode ou criar uma sanidade. Então, na mente, por exemplo, a gente cria medo, por exemplo, né? Então, a morbidade é medo, é ignorância da vida. Então, isso são estados mentais terríveis. Eu não sei viver, eu não sei o que é a vida, eu não sei me cuidar, eu sou um ignorante de vida, né? E todos nós somos extremamente ignorantes quando se fala de vida. Então, o medo é uma construção mental, porque o medo não existe em lugar nenhum. Você nunca vai ver o medo andar na rua. Você pode abrir a tua cabeça, não tem medo. Então, o medo é uma construção mental. Então, o que você tem que fazer? Enfrentar o medo. O medo, o que você quer? Aí o medo fica com medo de você, porque você enfrentou. Porque você é o construtor do medo. Então, você tem medo do que você construiu. Então, o medo, ele é uma desconexão com a vida, né? Então, quando as pessoas têm uma desconexão da sanidade, conexão com a vida, da plenitude universal, elas começam a criar esse medo, essa angústia. Então, eles não têm ação, não têm resiliência, não tem nada, porque o medo as governa. Então, o estado de sanidade para o medo é a conexão com a vida. Se você está conectado com a vida, não há medo. Está tudo bem, está tudo beleza. Porque não há um medo. Não existe o medo. Só existe o medo, obviamente, o medo do cachorro, etc., que vai me pegar, mas isso faz parte do nosso processo interno. Mas não, eu estou falando do medo psicológico. Tá? Então, eu preciso ter uma capacidade de conduzir a minha vida, assumir a minha vida na minha mão. E eu preciso ter ajuste situacional. Então, se vem uma Covid por aí, eu tenho que me ajustar a esse mundo, eu não posso mudar. Então, a sanidade é você ter ajuste mental, situacional, achar um novo emprego, mudar de cidade, fazer uma coisa nova, te vira, meu, sabe? Você é gente, você é pessoa, não pode ficar, né, chorando as pitangas lá no canto do quarto, tá?
Então, assim, a sermos donos da nossa vida, conexão com a vida, saber conduzir a nossa vida e saber se ajustar no mundo. Isso é sanidade. E se você não tem sanidade, você morre de medo e é um ignorante, não é? Então, nós temos esses dois estados. E aí nós temos vários outros estados mentais, né, por exemplo, que são dificultadores e que geram, né, estados difíceis, por exemplo, a depressão, o esgotamento. Né? A depressão é uma questão complexa, mas a gente pode evitar muito a depressão. Uma das coisas que mais evita a depressão é a pessoa viver no agora, viver no momento presente. Tá? Isso realmente é viver o agora, porque a depressão é uma criação da mente, sabe? Ela vai criando essa depressão, tá? E eu sou uma pessoa depressiva e eu sei quando ela chega, e eu sei tirar ela. Então, eu convivo com ela e eu não sou mais governado por essa depressão. Né? Mas então eu procuro viver o momento presente, o agora. Tá? Aqui, essa questão de estresse, né? Pessoas tensas, estressadas. Tá? Então, isso é um estado de morbidade mental. Né? Então, qual é o antídoto? O antídoto é treinar a calma. Treinar a soltura corporal, fazer massagem, soltar, descansar. Né? Então, todos nós, eles somos responsáveis pela nossa sanidade mental. Né? E essa sanidade mental, ela é em qualquer situação da vida. Mesmo com Covid, mesmo com isso, mesmo com aquilo, a gente tem que ter essa percepção que nós somos donos da nossa vida e que nós temos capacidade e potencial suficiente para ultrapassar as nossas dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade é a angústia, né? Mas tem a alegria de viver, não é? Então, a nossa mente plena, nossa mente consciência, ela tem uma alegria natural da vida, não é a alegria do chopinho, né? A alegria de comer uma pizza, de comer um camarão, etc. Não, é a alegria de viver. Isso está dentro de nós, basta sintonizar nisso. Mas quando a gente não sintoniza e entra na angústia e não vê que está entrando, a gente vai ter o quê? Um problema mental. Né? Então, aquisitividade, eu começo a comprar coisas, e encher a casa de badulaque sem necessidade, como uma compensação. O melhor é você ser uma pessoa generosa. Essa é o lado sanidade. Quando você é generoso, você se sente bem. Surge uma felicidade natural. Né? Então, o medo, a procrastinação, né? Eu já falei, é a falta de conexão com a vida. Então, a gente pode conectar com a vida pelo centramento, pela oração, pela meditação, captar as energias superiores do universo que estão presentes o tempo todo. Então, é uma questão de sintonia mental, aonde você sintoniza a tua mente. A mente é vasta, ela é ampla, ela tem muitas regiões mentais. Se eu entrar na região do estresse, da angústia, aí eu vou sentir isso. Mas eu posso entrar em outra região mental, que é a calma, a alegria de viver, e eu posso cultivar isso. Né? A mente, ela não nos governa, eu tenho que ser o dono da mente. Eu posso levar a mente para onde eu quiser. Mas se eu não sou governador da mente, ela me leva para todos os lugares. Né? Então, por exemplo, nós temos dificuldades, né? Com apego, pessoa muito apegada gera dificuldades, pessoa com raiva. Então, a raiva, a rejeição, o antídoto é o amor. O apego é o desapego. Nós temos que viver com desapego. Isso não significa não cuidar da vida, significa você não estar apegado, né? E desfrutar da vida como ela é naquele momento. Né? Por exemplo, um estado mórbido, né, da mente é jogo de poder. Fazer jogo de poder o tempo todo, querer derrubar os outros, competir com os outros, etc. Mas eu posso criar sinergia, eu posso me complementar às outras pessoas do meu grupo, da minha equipe, e nós podemos trabalhar junto, eu não preciso competir com as outras pessoas. Eu posso cooperar com as pessoas. Então, isso é um estado mental, é uma lucidez. Então, nós temos uma mente lúcida, basta a gente, né, entrar nessa lucidez. Então, eu posso competir, querer derrubar os outros, ou eu posso ser competitivo, ou seja, eu sou bom naquilo que eu faço, eu estou no mercado. Eu estou no mercado de mentoria, de coaching, etc., 30 anos, e é porque eu sou bom nisso, e sempre tenho clientes. Né? Então, eu não tenho falta de clientes. Por quê? Porque eu sou bom naquilo que eu faço. Né? Eu não estou querendo derrubar as outras escolas, etc. Né? E assim, eu gostaria de que vocês entendessem
que tudo depende de como que a gente direciona a nossa mente, né? Então, muitas pessoas são descentradas, são ansiosas, preocupadas, né? Vivem de sedentarismos, né? Ficam doentes. Então, vocês podem olhar esse material aqui, tá? Que vai estar disponível a partir aí da BRH Pará, né? De você começar a ver o que você pode fazer. Por exemplo, se você tem excesso de pensamentos, você não consegue dormir à noite e a tua saúde vai degringolando. Então, qual é o antídoto? Meditar, treinar a mente, ter o equilíbrio da energia, a energia o equilíbrio, né, dos canais internos de energia, né? Então, o excesso de emoções. Você pode ter uma inteligência emocional, pode ativar a inteligência emocional, ter um equilíbrio de energia, não vai ficar doente, não. Você vai estar conectado com a vida. Então, é uma questão de lucidez, é uma questão de você entender que a nossa mente, ela é isso, né? Então, eu gostaria de terminar aqui a minha apresentação, né, falando assim para vocês, que nós temos uma mente comum, né, onde a gente tem uma mente conceitual, uma mente emocional, uma mente operacional, é a mente dos processos, é as coisas que a gente vive, mas nós temos também um processo corpo-mente, né? A nossa mente está ligada ao corpo e o corpo está ligado à mente. E nós temos uma capacidade de meditar, de entrar em conexão com energias mais elevadas, nós temos uma capacidade de viver em paz, de viver em amor, viver em compaixão. Todos nós temos, sabe? Então, isso vem muito dessa conexão com a mente plena, né? Então, quando você está conectado com a mente plena, você está na fonte da vida. Você tem consciência da vida, você vê a vida como uma beleza, com Covid, sem Covid, tudo é maravilhoso, né? Essa mente é luminosa, ela é eterna, ela é imutável, ela não é afetada porque você quebrou a perna, porque você está triste, não. Ela é a tua fonte de vida, é como o sol brilhando, sabe? Colocando luz, né? Raios de luz, né? Então, nós temos esse sol interno, tá? E você pode ser o sol, pode ser essa luz. Isso é conexão espiritual. Então, na medida que você treina a tua mente, se conecta com isso, não importa onde você está, não importa o que acontece na humanidade, não importa o que, você tem uma capacidade de ajuste, você tem uma capacidade de fazer mudanças, uma capacidade, né, grande, né, de capacidades de criatividade e de reconduzir a sua vida, de refazer a sua vida, né? Porque você não é o que você faz, você não é o personagem, você é a mente plena que cria teu personagem. Então, você não é o João, o fulano, ou o Marcos, ou a Maria, você não é esses personagens, você é o criador do personagem, você é a mente plena. Então, não confunda os acontecimentos da vida com a vida. O que é acontecimento, mas isso não é a vida. Então, te conecta na vida. Os acontecimentos estão ali, são circunstanciais, mas não afetam a vida. Então, quando está tudo ruim, está tudo mal, está tudo macacaca, saiba que nada mudou. Você continua pleno, você continua inteiro, você continua, né, sábio, você continua luminoso, né? Então, apesar de tudo, você continua com essa plenitude. Então, gente, né, a minha questão seria essa, né? Então, o centramento é a conexão com a mente universal, né? Eu sempre falo muito de centramento nos meus cursos, ensino centramento, né? Então, a sanidade mental vem daí, porque é uma sanidade profunda, uma sanidade natural, ela não é construída, ela é natural, sabe? Basta te conectar que está tudo bem para você, conectou, está ali, tá? Não precisa estudar isso, estudar aquilo. Você se conecta, tem paz. Isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Não são conhecimentos que geram paz na gente, é a conexão. E isso é um acordar. Então, acorda, cara. Acorda para a vida. O importante é acordar. E não fica andando como um zumbi por aí, chovendo as pitangas num canto, sendo vítima, achando culpados, reclamando do mundo. Isso não é vida, isso é mediocridade.
né? Então, eu gostaria de terminar a minha apresentação dizendo assim, né? Respondendo a pergunta que a BRH me trouxe, né? Saúde mental no ambiente digital é possível? A resposta é sim, em todas as situações da vida, inclusive no ambiente digital. Eu espero que minha palestra tenha trazido assim frutos para você, tenha trazido reflexões. Veja bem como é que você pode mudar sua mente, tá ok? Então, eu diria assim que excelência é fazer tudo o que eu posso com os recursos que eu tenho agora, né? Com tempo, com conhecimentos, com dinheiro, etc., em saber que mesmo os fortes podem sim pedir ajuda para seguir. Ser gentil com você é também um cuidado necessário para a sua saúde mental. Olha que lindo isso aí, que fantástico, né? Tá ok? Então, eu quero convidar vocês a participar da formação profissional mentor. Ela começa, na realidade, segunda-feira agora, né? Então, vocês podem entrar em contato no meu site, olos.org.br, ou pelo WhatsApp, 48, né? 99664-3111, 99664-3111. Vocês podem falar com a gente, que tem umas últimas vagas ainda para essa vaga desse curso. Então, de minha parte é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, trazer esses conhecimentos assim que eu adquiri ao longo da minha vida. 40 anos de cultivo interior, né? Então, eu gostaria de dar, sim, dar o meu grande agradecimento a todos vocês assim,